Senhor meu Deus, hoje eu chego diante de Ti com o coração aberto, sem máscara e sem frases prontas. Tu conheces o que eu escondo até de mim. O cansaço de esperar, a dor de ver promessas demorarem, o medo de ser esquecida. Há pessoas que contam aniversários como vitórias. Eu confesso que às vezes conto como lembranças do que não aconteceu. Pai, assim como Sara, que sonhou por anos com um altar e viu o tempo passar, eu também já imaginei portas se abrindo, respostas chegando e um sim mudando a minha história. Mas vieram os silêncios, os comentários, os olhares e a sensação de que o mundo continua correndo enquanto eu fico parada por dentro. Quando chega uma notícia feliz para alguém que eu amo e o meu peito aperta, eu te peço, cura essa mistura de tristeza e vergonha. Eu não quero inveja, eu quero esperança limpa. Hoje eu me sento no meu apartamento interior, com paredes nuas de expectativas quebradas, e choro diante de Ti. Se for possível, Deus, visita esse lugar vazio, escuta o meu sussurro. Tu ainda estás me ouvindo? E responde com a Tua paz, mesmo que a resposta não venha como eu imaginava. Amém. Eu me recuso a crer que o Teu atraso é descaso. Tua palavra afirma que Tu vês minhas lágrimas. Ensina-me a esperar sem me endurecer e a celebrar sem me comparar. Se minha fé treme, sustenta-me. E quando vozes tentarem medir meu valor por prazos, lembra-me, eu sou Tua filha, amada e guiada. Amém. Dá-me coragem para recomeçar por dentro, hoje, sem medo. Já escreva Amém se você recebe essa paz no seu coração hoje. Senhor, há dias em que entro em Tua casa sorrindo por fora, mas por dentro carrego perguntas que não sei explicar. Assim como aquela mulher que se sentava sempre no mesmo lugar da igreja, fiel por tantos anos, eu também tenho permanecido, mesmo quando minha alma se sente cansada. Tenho ouvido mensagens sobre paciência, promessas e tempo perfeito, mas confesso que às vezes meu coração se pergunta por quanto tempo ainda precisarei esperar. Pai, Tu conheces os sonhos que nasceram quando eu ainda era jovem, os planos que imaginei com tanta certeza. Eu acreditava que certas fases da vida já estariam completas, que algumas orações já teriam sido respondidas. Porém, a realidade seguiu outro caminho, e eu precisei aprender a continuar mesmo sem entender. Ajuda-me, Deus, a não transformar a espera em amargura, nem permitir que a comparação roube minha alegria. Quantas vezes ouvi conselhos que feriram sem intenção, palavras que pareciam dizer que eu precisava aceitar menos do que mereço, ou diminuir quem sou para caber na expectativa dos outros. Mas hoje eu declaro diante de Ti, meu valor não está na opinião humana, nem na pressa do mundo. Meu valor está no Teu amor constante, que não muda com o tempo. Senhor, cura as feridas causadas por palavras descuidadas. Ensina-me a ouvir Tua voz acima de todas as outras. Que eu não negocie minha identidade por medo da solidão, nem abandone meus princípios por ansiedade. Fortalece minha fé para confiar que aquilo que Tu preparas não precisa ser apressado para ser verdadeiro. Se esta oração tocou seu coração, escreva Glória a Deus e declare sua confiança no tempo do Senhor. Pai amado, Tu sabes quantas vezes eu tentei fazer dar certo. Quantas vezes eu orei, jejuei, servi, me envolvi em tudo o que podia, acreditando que talvez, se eu fizesse mais, o milagre chegaria mais rápido. Eu me dediquei, trabalhei, ajudei, sorri, fui forte. Mas quando a noite chegava e o silêncio tomava conta do quarto, a solidão falava mais alto. Senhor, eu Te entrego hoje o peso das tentativas frustradas. Entrego os relacionamentos que começaram cheios de esperança e terminaram em silêncio. Entrego as promessas que pareciam tão certas e, de repente, desmoronaram sem explicação.
cura em mim a sensação de ter sido plano B, de não ter sido escolhida, de não ter sido suficiente. Tu conheces cada lágrima derramada depois de uma despedida inesperada. Conheces o medo que nasceu depois da decepção. E pouco a pouco, fui levantando muros para me proteger. Muros de cautela, de frieza, de independência exagerada. Eu dizia que estava tudo bem, mas no fundo, estava apenas tentando não sentir mais dor. Hoje eu reconheço diante de ti. Esses muros que me protegem também me impedem de receber. Eu pedi bênçãos, mas construí barreiras. Pedi amor, mas escondi o coração. Pai, ajuda-me a discernir a diferença entre prudência e medo. Ensina-me a confiar novamente, não nas pessoas primeiro, mas em ti. Se algo novo estiver chegando, prepara-me por dentro. Se ainda não for o tempo, molda-me enquanto espero. Que minhas cicatrizes não definam meu futuro. Que minha história não termine onde minha dor começou. Se você também entrega hoje suas decepções ao Senhor, escreva "Eu confio" e declare sua fé. Senhor Deus, existem momentos em que o coração se cansa não por falta de fé, mas por excesso de espera. Dias em que vejo a felicidade dos outros, e mesmo tentando me alegrar sinceramente, sinto uma dor silenciosa dentro de mim. Não é inveja, Pai. É apenas o desejo profundo de também viver aquilo que tenho pedido em oração há tanto tempo. Quantas vezes me perguntei se fiz algo errado, se escolhi caminhos equivocados, ou se deixei escapar oportunidades que nunca mais voltariam. A mente se enche de perguntas. Será que eu deveria ter sido diferente? Mais paciente? Mais leve? Menos exigente? E essas dúvidas pesam sobre mim como pedras difíceis de carregar. Hoje eu coloco todas essas perguntas aos teus pés. Porque só tu conheces minha história completa. Só tu sabes das batalhas invisíveis que enfrentei, das renúncias que ninguém viu e das orações feitas em silêncio quando ninguém estava olhando. Senhor, livra-me da mentira de que estou atrasada ou esquecida. O teu relógio não funciona como o mundo, e os teus planos não se medem por comparação. Ensina-me a descansar enquanto a resposta não chega. Que eu não transforme a espera em punição, mas em preparação. Que eu aprenda a viver plenamente o hoje, sem prender minha alegria apenas ao amanhã. Renova minha esperança para que eu não apenas sobreviva aos dias difíceis, mas cresça através deles. Se minha história ainda está sendo escrita por ti, então eu escolho confiar no próximo capítulo, mesmo sem conhecê-lo. Se você decide hoje entregar suas dúvidas a Deus, escreva "Entrego a Ti, Senhor", e declare sua confiança. Senhor, em meio a tantos pensamentos e inseguranças, Tu começaste a me mostrar algo que eu não queria enxergar. Eu estava pedindo uma promessa, mas alimentando o medo. Orava por amor, mas temia confiar. Clamava por um novo começo, mas me escondia quando ele se aproximava. Pai, quantas vezes eu confundi proteção com isolamento. Achei que estava sendo prudente, mas na verdade estava evitando sentir. Depois de tantas decepções, prometi a mim mesma que não criaria expectativas. Disse que era melhor não esperar nada, porque assim não doeria. Mas, Senhor, viver sem esperança também dói. Tu me mostraste que não é errado desejar algo bom. Não é fraqueza querer companhia, parceria, cuidado. Foste tu quem colocou no coração humano o desejo de compartilhar a vida. O que precisa ser curado não é o sonho, mas as feridas que o cercam. Hoje eu te peço, restaura minha capacidade de acreditar. Se houver alguém preparado por ti, que eu não o rejeite por medo. Se houver uma nova oportunidade surgindo, que eu não a sabote por insegurança. Arranca de mim o pensamento de que preciso ser perfeita para ser amada. Ensina-me que o amor verdadeiro nasce na vulnerabilidade, não na performance. Eu não quero mais viver paralisada pelo passado. Não quero permitir que experiências antigas definam minhas escolhas futuras. Se for preciso, trabalha primeiro em mim.
ajusta minhas emoções, fortalece minha identidade, cura minhas memórias. Eu escolho confiar que o que é teu não precisa ser forçado, e o que vem de ti traz paz, não confusão. Se você decide hoje abandonar o medo e abrir espaço para o que Deus quer fazer, escreva: eu entrego o meu medo, e declare isso com fé. Senhor, houve um tempo em que eu comecei a me afastar por dentro. Continuei presente fisicamente, continuei sorrindo, trabalhando e cumprindo minhas responsabilidades, mas meu coração já não estava inteiro. Eu evitava conversas, evitava perguntas e até evitava criar expectativas, porque parecia mais fácil não esperar nada do que lidar novamente com a decepção. Pai, Tu viste quando eu comecei a chegar e sair rapidamente, tentando não sentir, tentando não me envolver. Viste quando mergulhei no trabalho apenas para ocupar a mente e fugir das perguntas da alma. Porque, quando algo pode ser medido por resultados, parece menos doloroso do que aquilo que depende do tempo e da fé. Mas mesmo quando eu tentei me esconder, Tu continuaste me vendo. Mesmo quando achei que minha esperança estava apagando, Tu continuaste sustentando uma pequena chama dentro de mim. Hoje eu reconheço. O Senhor nunca se afastou, mesmo quando eu me fechei. E então, de maneira simples e inesperada, a vida começou a mudar. Não através de um grande milagre visível, mas por meio de um encontro comum, uma conversa leve, um momento que parecia pequeno demais para transformar algo. Senhor, ensina-me a perceber que Tu muitas vezes respondes orações através de detalhes simples, encontros improváveis e caminhos que não planejamos. Abre meus olhos para reconhecer Tuas respostas quando elas chegarem disfarçadas de rotina. Dá-me sensibilidade para não rejeitar aquilo que pode ser cuidado, teu apenas porque não veio da forma que imaginei. Hoje eu oro. Cura meu coração do medo de recomeçar. Se algo novo estiver nascendo, ajuda-me a não fugir antes mesmo de florescer. Se você acredita que Deus pode mudar sua história nos pequenos detalhes, escreva: Deus está agindo, e declare sua fé. Senhor, quando algo novo começou a surgir, eu não senti apenas alegria. Senti medo. Porque depois de tanto tempo esperando, o coração aprende a desconfiar da própria felicidade. Quando a esperança bate à porta, a primeira reação nem sempre é correr para abrir, mas perguntar: e se não for real? E se eu me machucar de novo? Pai, Tu conheces esse conflito dentro de mim. O desejo de viver algo verdadeiro e o receio de reviver antigas dores. Quando alguém começou a se aproximar com sinceridade, com respeito, com paciência, eu me vi dividida. Parte de mim queria acreditar, outra parte queria fugir antes de se envolver demais. Quantas vezes eu pedi um sinal Teu, e quando o sinal parecia chegar, eu hesitei. Não por falta de fé em Ti, mas por medo de confiar novamente nas pessoas. Senhor, ensina-me que não posso permitir que o passado governe meu futuro, que experiências antigas não são profecias permanentes. Se o que está diante de mim for resposta de oração, dá-me coragem para não desperdiçar por medo. Se ainda não for o tempo, dá-me discernimento para esperar com paz, e não com ansiedade. Quero aprender a viver o presente sem carregar o peso excessivo do que já passou. Pai, remove de mim a necessidade de controlar tudo. Nem todo passo precisa de garantia absoluta. Às vezes, fé é simplesmente dizer sim ao processo, mesmo sem enxergar o final. Hoje eu oro por coragem emocional. Coragem para amar, para confiar, para conversar, para ser verdadeira. Se for para tentar, que eu tente com maturidade. Se for para esperar, que eu espere com serenidade. Se você sente que precisa de coragem para um novo começo, escreva: Me dá coragem, Senhor, e declare isso com fé. Senhor amado, chega um momento em que já não é possível esconder aquilo que está dentro do coração. As emoções que tentei controlar começaram a transbordar, e eu percebi que não era apenas sobre outra pessoa. Era sobre minhas próprias feridas ainda abertas.
Anos de espera, rejeições silenciosas e sonhos adiados haviam construído medos profundos que eu nunca tinha realmente entregado a ti. Quando finalmente precisei falar, as palavras vieram acompanhadas de lágrimas. Confessei minha insegurança, o medo de não ser suficiente, o receio de acreditar novamente e tudo acabar mais uma vez. Pai, tu viste aquele momento de vulnerabilidade, quando minha alma deixou de fingir força e simplesmente admitiu: eu estou cansada de ter medo. E ali eu entendi algo poderoso. Outras pessoas também carregam suas próprias inseguranças. Assim como eu temia não ser escolhida, o outro também temia não ser amado. Senhor, ajuda-me a lembrar que todos nós somos humanos, imperfeitos e em processo. O amor verdadeiro não nasce da ausência de medo, mas da decisão de caminhar apesar dele. Obrigado, Deus, porque através daquela conversa sincera, comecei a perceber que a cura não acontece antes do relacionamento, mas muitas vezes dentro dele, através do diálogo, da paciência e da graça. Ensina-me a não fugir quando o caminho exige maturidade emocional. Ensina-me a permanecer quando o coração quiser se proteger correndo. Hoje eu entrego a ti minhas defesas antigas. Não quero mais viver aprisionada pelo que já passou. Quero aprender a confiar passo a passo, permitindo que o Senhor reconstrua áreas da minha vida que ficaram fechadas por tanto tempo. Se você também decide hoje entregar suas inseguranças a Deus, escreva: Deus está curando meu coração, e declare isso com fé. Senhor, naquele momento eu percebi que a verdadeira mudança não aconteceu fora, mas dentro de mim. Pela primeira vez em muitos anos, fiz uma escolha que não nasceu do medo, mas da fé. Eu não tinha todas as certezas, não sabia como seria o futuro, mas decidi dar um passo confiando que tu estavas comigo. Pai, ensina-me que relacionamentos reais não são perfeitos como nos sonhos da juventude. Eles são construídos com paciência, conversas difíceis, perdão e aprendizado diário. Ajuda-me a compreender que amar também é aprender, ajustar, crescer e permitir que o outro veja minhas imperfeições sem fugir. Houve momentos de insegurança, dias em que antigas feridas tentaram voltar, pensamentos dizendo que tudo poderia acabar de repente. Mas, Senhor, tu me mostraste que permanecer é uma escolha diária, que o amor verdadeiro não se prova apenas nos momentos felizes, mas principalmente quando decidimos continuar mesmo nas dificuldades. Obrigado porque comecei a experimentar algo novo. Segurança que não vinha da perfeição, mas da constância. Pequenos gestos, conversas sinceras, risadas simples. Sinais de que a vida pode florescer de maneira tranquila, sem pressa e sem comparação. Hoje eu te agradeço porque entendo que o tempo de espera não foi vazio. Ele me ensinou a reconhecer aquilo que realmente importa. Preparou meu coração para valorizar o que antes eu talvez não perceberia. Senhor, ajuda-me a cuidar daquilo que o Senhor coloca em minhas mãos. Que eu não destrua por ansiedade aquilo que tu estás construindo com calma. Ensina-me a amar com maturidade, paciência e fé. Se você acredita que Deus está construindo algo novo na sua vida, escreva: Eu creio nos planos de Deus, e declare isso hoje. Senhor meu Deus, chegou o dia em que eu percebi que os teus caminhos não seguem os roteiros que eu havia imaginado. O momento que parecia comum tornou-se sagrado, não por luxo ou perfeição, mas porque ali existia decisão, entrega e amor verdadeiro. Eu entendi que não existe momento perfeito. Existe apenas o coração disposto a dizer sim ao que o Senhor está construindo. Pai, depois de tantos anos esperando algo grandioso, a resposta veio de forma simples, tranquila e real. E foi justamente nessa simplicidade que reconheci tua presença. Porque o que vem de ti não precisa impressionar o mundo, apenas trazer paz à alma. Pela primeira vez, não senti pressa nem medo.
Senti descanso. Obrigado, Senhor, porque o que parecia atraso era preparação. Cada lágrima, cada oração não respondida no tempo que eu queria, cada porta fechada, tudo estava moldando quem eu precisava me tornar. Hoje eu compreendo que, se algumas histórias tivessem acontecido antes, eu não estaria pronta para vivê-las com maturidade. Ensina-me a valorizar não apenas as conquistas, mas o caminho percorrido até elas. Que eu nunca esqueça das noites em que chorei e tu me sustentaste em silêncio. Que eu nunca perca a gratidão por aquilo que o Senhor restaurou dentro de mim antes mesmo de mudar as circunstâncias externas. Hoje eu declaro: não fui esquecida, não fui deixada para trás, não estava atrasada. Eu estava sendo preparada pelas tuas mãos. Se você acredita que Deus está preparando algo maior do que você imagina, escreva: o tempo de Deus é perfeito, e declare isso com fé. Senhor amado, olhando para trás eu finalmente consigo entender aquilo que antes parecia impossível aceitar. Os anos de espera não foram anos perdidos. Cada estação difícil foi um processo de transformação silenciosa. Enquanto eu pensava que minha vida estava parada, o Senhor estava trabalhando em áreas profundas do meu coração, curando feridas, ajustando expectativas e ensinando-me a amar de forma verdadeira. Hoje eu reconheço. Tu não estavas me negando algo, estavas me preparando. Preparando minha fé para confiar além das circunstâncias, preparando minhas emoções para não depender apenas de resultados, preparando minha alma para receber aquilo que só poderia florescer no tempo certo. Pai, obrigado porque o final da história não é perfeição, mas propósito. A vida continua com desafios, conversas difíceis, dias comuns e aprendizados constantes, mas agora existe paz. Aquela paz que não depende de status, de comparação ou da aprovação das pessoas, mas da certeza de que estou exatamente onde o Senhor me conduziu. Ensina-me a nunca esquecer quem eu fui durante a espera. Alguém que chorou, mas não desistiu. Alguém que questionou, mas continuou orando. Alguém que quase perdeu a esperança, mas foi sustentada pela tua graça. Hoje eu oro por todos que ainda estão esperando. Visita cada coração cansado, cada pessoa que sente que ficou para trás, cada alma que pensa que suas orações não estão sendo ouvidas. Sopra a esperança, onde existe desânimo, e renova a fé daqueles que já não conseguem mais acreditar. Senhor, eu descanso em Ti. Confio no Teu tempo, aceito Teus caminhos e entrego meu futuro em Tuas mãos. Que minha história seja testemunho de que nunca é tarde para aquilo que o Senhor decidiu realizar. Se esta oração falou com você até o fim, escreva: Amém, eu confio em Deus, e declare sua fé hoje.